pessoal. Vamos continuar aqui falando um pouquinho sobre os benzodiazepínicos. Esse vídeo eu acredito que vai ficar um pouco mais curto do que o primeiro, mas vamos lá. Vamos falar um pouco sobre usos terapêuticos dos benzodiazepínicos. Já dá para vocês entenderem quais são os usos, mas vamos reforçar. Eles são utilizados para tratamento da ansiedade, para abstinência de álcool, porque as pessoas que sofrem desse problema da abstinência de álcool, elas tendem a ter convulsões, episódios de ansiedade, e aí utiliza-se esses fármacos para esse tratamento. Além disso, são utilizados como anticonvulsivantes. Para isso, eles precisam ter uma meia-vida maior. São utilizados também como amnésicos, como eu falei, para insônia. E vamos falar um pouquinho específico de cada um deles. Nós temos, como eu falei no início, 3 exemplos principais, mas aqui eu vou me atentar a clonazepam, alprazolam e diazepam. O clonazepam ele é muito utilizado em distúrbios convulsivos, só que tende a desenvolver tolerância e rapidamente ele não serve mais para isso. É utilizado também para tratamento de mania, agorafobia, que seria medo de espaços abertos e de falar em público. Na verdade é agorafobia, desculpem. E é utilizado também para transtornos de mania de movimento. O alprazolam é utilizado principalmente no tratamento da ansiedade, só que os efeitos adversos dele tendem a ser um pouco mais graves, e aí é necessário ter uma certa ponderação na utilização do alprazolam. Aí tem o diazepam, que é o protótipo, foi o primeiro de todos, e ele é utilizado praticamente para todos esses transtornos que eu falei. Transtorno de ansiedade, abstinência ao álcool, estado epilético, relaxamento do músculo esquelético e pré-medicação anestésica. Tem um tempo de meia-vida bem alto, que pode ir de 43 horas a muito mais que isso. E vamos falar um pouquinho sobre os efeitos adversos. Gente, eu tô olhando aqui porque é muita coisa, tá? Me perdoem. Não achem que é porque eu não tenho credibilidade para estar fazendo isso aqui. Talvez eu nem tenha, mas é porque é muita coisa. Efeitos adversos. Isso aqui é para se assombrar, e se você toma de forma inadequada, procure um médico. Doses hipnóticas. As doses hipnóticas causam tontura, lassidão, aumento no tempo de reação, comprometimento das funções mentais e motoras, confusão e amnésia anterógrada. Comprometem a capacidade de dirigir, principalmente se for utilizado junto com o álcool. Então, se você toma benzodiazepínico e bebe bebida alcoólica, não é interessante você fazer isso, porque você está pondo sua vida em risco. E é aquela coisa, se beber, não dirija. E se você toma benzodiazepínico, não dirija. E se você toma benzodiazepínico e bebe, não dirija de forma alguma. É bom que você nem entre no carro, né? Porque não vai ser assim para dirigir, não é interessante não. Pode haver sonolência mesmo ao despertar. Isso aí está muito relacionado com a dose que a pessoa utiliza e com a adesão ao tratamento. Pode ter cefaleia, fraqueza, visão borrada, náuseas, vômitos, efeitos psicológicos adversos. Aqui também é mais uma advertência para você que faz uso, que não, para as pessoas, na verdade, que fazem uso desse medicamento de forma inadequada, sem orientação médica, às vezes até sem prescrição médica, foi porque o vizinho disse que funcionou para ele, a pessoa foi lá e comprou. O flurazepam. O flurazepam, ele aumenta a incidência de pesadelos, principalmente na primeira semana de uso. Às vezes, tagarelice, irritabilidade, ansiedade, taquicardia e suores. Fala ao dormir, sonambulismo, alucinações, reações de desinibição e descontrole. A pessoa, digamos que, tende a fazer coisas que ela não faria, tende a ser muito desinibida, às vezes até de forma não adequada. Tem ideação suicida. Então, eu falei para vocês no outro vídeo que muita gente utiliza esses medicamentos de forma inadequada com esse fim, o suicídio. É algo muito sensível para eu estar falando aqui,
mas além da pessoa utilizar para esse fim, o medicamento em si pode provocar os pensamentos e a ideação que podem levar a pessoa ao suicídio, mas isso é tudo questão de ajustar a dose, de fazer uso adequado. É muito importante a orientação médica quando faz-se uso desses medicamentos. Como eu falei para vocês, pode acontecer da pessoa ter um efeito rebote do medicamento. Ela pode ter, por exemplo, insônia demais quando ela tira o medicamento abruptamente. Por isso que é interessante fazer o uso, se a pessoa faz o uso, e ela vai sair ali do tratamento, então vamos fazer assim. Digamos que ela tome um clonazepam para dormir, que tem uma meia-vida mais curta. Aí ela vai parando o clonazepam e substituindo por um que tem a meia-vida mais longa. Por quê? Porque assim, por exemplo, alguns desses fármacos podem ter até uma semana de duração do efeito, mesmo depois que a pessoa parou de tomar. Aí ela vai acostumando, ali toma 1, 2 vezes na semana e o organismo vai entendendo que ele vai precisar dormir por conta própria. Isso eu tô falando no caso do tratamento para insônia. E aí aos poucos vai tirando e esse medicamento vai prolongando ali o efeito até o momento em que o corpo entende e a pessoa não precisa mais tomar. Ou seja, é importante você entender o uso, o início do uso desses medicamentos e é importante você também entender a finalização do tratamento porque eles correm grande risco de desenvolver dependência na pessoa e a tolerância. Uma coisa leva a outra. A tolerância seria não ter mais os efeitos, ela tende a aumentar a dose e com o aumento de dose ela tende a ficar dependente. E aí é muito importante atentar-se às orientações do médico, às orientações do farmacêutico para que você não tenha grandes prejuízos quando for fazer uso desses medicamentos. Benzodiazepínico chamado flunitrazepam é utilizado também para fins ilícitos, digamos assim. É utilizado com a intenção de cometer um crime, que é o Boa Noite Cinderela, é aquele golpe que as pessoas dão, a pessoa dorme e o autor daquela situação tende a pegar os dados, cartão de crédito, fazer compra, enfim, vocês conhecem bem. As interações medicamentosas. Como eu falei para vocês, esses medicamentos são muito seguros, mas eu não estou dizendo que porque é seguro você vai usar aí avulsamente, aleatoriamente. A interação mais forte que pode acontecer, digamos assim, é com o álcool. Eu disse que ia explicar para vocês por que não pode usar álcool com benzodiazepínico. É o seguinte, o álcool ele aumenta a absorção do benzodiazepínico, ou seja, você tem uma depressão do sistema nervoso central muito maior. Então você pode ir de um estado de sedação, que seria acalmar, para um estado de hipnose, ou seja, dormir. E aí não dá certo dirigir, por exemplo, dormindo. Obviamente vocês sabem disso. Vamos para a última parte, que são os compostos Z, que tem alguns exemplos, mas eu preferi trazer o mais conhecido, que é o Zolpidem, que é muito utilizado para tratamento da insônia, mas é um tratamento de curta duração. Não tem ação relaxante muscular e nem anticonvulsivante, é só tratamento da insônia. Inicialmente, acreditava-se que o Zolpidem poderia ser mais seguro, que não traria dependência, como os benzodiazepínicos trazem. No entanto, ficou comprovado que não, que a pessoa tende a desenvolver dependência com o uso dele, mas é aquela coisa, se fizer o tratamento adequado, da forma certa, com orientação de médico, farmacêutico, tende a dar certo e o tratamento tende a ser um sucesso. Também, em caso de superdosagem com esses compostos Z, que o principal exemplo, como eu já afirmei, é o Zolpidem, é usar flumazenil. O flumazenil, ele é um medicamento que é utilizado para intoxicação com benzodiazepínicos. No outro vídeo eu disse que ia explicar brevemente como é que é feito o uso. Bom, digamos que a pessoa tomou muito, por engano, pingou gotinhas a mais, enfim. E aí o serviço de urgência foi chamado, e aí como é que vai proceder
o tratamento ali naquele momento. O flumazenil ele é intravenoso, ou seja, tem biodisponibilidade 100%. O que acontece? Ele vai antagonizar, ou seja, ele vai ligar-se no GABA-A no lugar onde o benzodiazepínico se liga e impedir que o benzodiazepínico exerça seus efeitos. Como é que é feita a administração? Como eu já disse, é intravenosa e aí vai sendo feita aplicações aos poucos, em 1 a 3 minutos. A cada 1 minuto faz-se a administração e em alguns casos a pessoa tende a retornar, digamos que ela esteja desmaiada, que ela perdeu a consciência, ela tende a retornar. Mas em alguns casos a pessoa retorna e com pouco tempo ela entra no estado de sono novamente. Como eu afirmei, pode acontecer depressão do sistema nervoso central de forma mais exacerbada com o uso de doses muito altas. A perca de consciência, como eu falei, a questão da respiração tende a diminuir a ventilação pulmonar. Então, é um estado que tem que ser socorrido rapidamente para que a pessoa não venha a correr risco de vida. Ela já está correndo. Então, para que ela não morra, é interessante que seja feito a utilização do flumazenil rapidamente. Quando a pessoa, voltando ao que eu estava dizendo, quando a pessoa faz uso do flumazenil, é administrado flumazenil, ela retornou, mas com pouco tempo ela perdeu a consciência de novo, aí tem que fazer a administração novamente de flumazenil. Eu acredito, não pesquisei isso, mas eu acredito que o flumazenil seja apenas de uso hospitalar. Porque senão eu acredito que não seria viável permitir que as pessoas fizessem uso desse medicamento assim, porque todo mundo ia achar que poderia tomar um diazepam em alta dose e poderia fazer uso do flumazenil logo em seguida. Então, gente, é muito delicado falar de benzodiazepina, porque cada caso é um caso. Mas, como estudante e como entendedora dos perigos, é muito importante que a gente entenda que não pode fazer uso desses medicamentos sem receita médica, sem orientação de um médico e principalmente sem a prescrição. Eu moro numa cidade pequena, onde as pessoas simplesmente acham que podem chegar e dizer: me dá um clonazepam para eu dormir. É tipo isso. Então as pessoas não têm consciência dos perigos que elas estão correndo. E muita gente não tem a consciência também de fazer uso desses medicamentos e não fazer uso de bebida alcoólica. Muita gente faz. Então vamos ser conscientes. Minha principal função aqui, meu principal objetivo é estimular a consciência de vocês que medicamento não é algo que você toma como se fosse algo rotineiro porque você quer, é porque você necessita. Então, levante as mãos para os céus e agradeça se você não precisa fazer uso de medicamento, porque, assim, principalmente se for dessa classe aqui, benzodiazepínicos, eles tendem a provocar dependência, como eu falei. Na própria caixa, ele é tarde preto, vem dizendo que corre risco de provocar dependência. Então, era isso que eu queria deixar para vocês. Gostaria de mais uma vez pedir o like, a inscrição de vocês e gostaria também de receber um feedback de vocês, se vocês comentassem. Eu vou deixar meu Instagram na descrição, o Instagram da página, para que vocês mandem as dúvidas de vocês e eu posso estar ajudando vocês. Muito obrigada e até a próxima!